Calma, pessoal, já vai voltar. Voltou. Tem alguém vindo aqui? Acho que agora foi, né? Só precisa esperar a pessoa entrar de novo, né? Pessoal, a conexão caiu, tá? Me perdoe. Nossa, pessoal, travou aqui. Minha conexão tá boa. Eu tô do lado do roteador, mesmo assim, acontece, né? Pra quem mexe com internet, sabe que é tenso. Não, a gente consegue. Ah, não, sem Minecraft, gente. Pelo amor de Deus. Sem Minecraft, esses joguinhos aí. Esses joguinhos aqui, eu quero lembrar desses joguinhos. Ai, agora entra um monte de gente, né? Então eu vou ficar mais nervoso ainda, né? Nossa, meu Deus, tem gente aqui. Gabriel, vai estudar? Você não tá na aula, não, rapaz? O pessoal entra e já normaliza, tá? E tem gente me zoando no WhatsApp no particular. Eu não faço as pessoas, né? Aí, pessoal, para de ficar com ciúme, vai. Terceiro ano. Oi, Alisson. Um salve pra você, tá? Você acha que eu caí nessa, seu Alisson? Pelo amor de Deus, né? Ele tira essa nota. Pelo amor de Deus, né? Bom, eu acho que eu posso voltar, né? Todo mundo do primeiro ano que devia estar. Um beijo, Nath. Gente, essa Natália Costa, ela foi minha mentora, tá? No mestrado, pra quem não sabe. Tá? Eu devo muito a ela, eu devo muito mesmo a ela. Se eu conseguir esse título aí de mestre, ela é uma grande responsável por isso. Ela é uma grande aliada. É uma pessoa que ajudou pra caramba. Vocês não têm noção, tá? Muito obrigado, viu, Nath? Um beijo. Um beijo pra sua mãe, um beijo pro seu pai, toda a sua família, tá? Um beijo pra todo mundo. Um beijo pro pessoal do Lab também de Araraquara, tá? Tô com saudade. Sumi, mas tô com saudade. E agora vai dar certo o paper. Vai dar tudo certo. Bom, vamos lá continuar. É, quando a gente fala, então, voltando, estava lá em aquecimento global. Eu estou aumentando o número de. Aumentando a emissão de gás carbônico na atmosfera, ou seja, aumentando essa camada de gás carbônico. Consequentemente, o calor, essa camada sendo maior, a quantidade de calor, teoricamente, seria maior, a quantidade de calor retido. Eu tenho menos, e com o desmatamento, eu tenho cada vez menos plantas, tá? Se eu tenho menos plantas, eu tenho menos fotossíntese. Então, eu tenho menos seres vivos que tiram esse gás carbônico da atmosfera. Então, tem mais formas de devolver esse gás carbônico para a atmosfera e menos formas de retirar. Então, se essa camada ficar maior, a quantidade de calor retido, consequentemente, é maior, tá? Então, isso levaria ao aquecimento global. O efeito estufa, então, gente, é um fenômeno normal que acontece. E o aquecimento global, ele é consequência do efeito estufa, tá? E aí acontece quando há uma emissão muito grande de gases na atmosfera, tá? Deu para entender? Se não tiver dúvida, é só perguntar, tá, gente? Aqui vai perguntar também. É, também outro.
um problema ambiental, né? A eutrofização, tá? Que principalmente acontece quando tem excesso de nutrientes na água, tá? Por causa de quem? Por exemplo, eu aumento o despejo de esgoto, tá? Nos rios. Esgoto tem lixo, tem várias coisas. Isso é matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica que cai na água, ela vai promover várias coisas. Então vamos pensar junto. Eu tenho lá um laguinho bonitinho lá, lembra aquele desenho lindo da lousa? Eu tenho matéria orgânica. Se eu tenho matéria orgânica, eu tenho um nível maior de nutrientes na água, isso parece bom, parece? E aparentemente é bom, tá? Eu aumento o nível de nutrientes na água e, consequentemente, seria bom para os seres vivos. Mas o que acontece? Aumenta o nível de nutrientes na água e, consequentemente, aumentaria a fotossíntese e algumas coisas. Mas se eu tenho mais nutrientes na água, eu tenho um aumento no número de bactérias, tá? Bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que elas respiram oxigênio, tá? Então, se eu aumento o nutriente, eu aumento essas bactérias aeróbias. Concorda que eu vou ter cada vez mais bactérias aeróbias, porque elas se multiplicam muito rápido, tá? E vai chegar uma hora que elas vão respirar, elas vão consumir todo esse oxigênio. Se eu tenho muitas bactérias aeróbias, elas consomem muito oxigênio, o que vai acontecer consequentemente com o rio? Vai diminuir o nível de oxigênio nesse rio. Ou seja, o rio vai ter pouquíssimo oxigênio. Aí vai acontecer vários problemas. Quais são os problemas? Os peixes, por exemplo, vegetais, que precisam desse oxigênio para respirar, eles vão morrer, tá? Vão morrer sem oxigênio. E depois que esse rio fica praticamente sem oxigênio, eu vou ter uma proliferação, um aumento de bactérias anaeróbias. Ou seja, são bactérias que não usam oxigênio na respiração, tá? Elas não utilizam oxigênio. Essas bactérias anaeróbias, elas vão produzir vários produtos, subprodutos, tá? Das reações químicas. Esses subprodutos podem ser tóxicos para o lago, tá? Podem ser tóxicos para o lago e levar à morte de vários peixes, liberar gases sulfurosos que vão provocar problemas, tá? Problemas no aquele rio. Matando geral, tá? Matando geral. Deu para entender, pessoal, a improvisação? Isso é bem importante, tá? Na prova pode colocar um desenho, pode colocar escrito, o que você quiser, tá? Você sabendo explicar, tá bom. Bom, deixa eu ver o que mais. Gente, nunca fiz nada na minha vida, tô aqui ansioso, mas eu acho que assoreamento, é verdade. Assoreamento, pensa, tem um laguinho, em volta do laguinho, próximo ao laguinho, tem a mata ciliar, tá? A mata ciliar, ela fica bem próxima do rio. E por que ela é importante, a vegetação? Quando chove, não ocorre desbarrancamento da terra naquele rio, tá? Porque a vegetação, ela vai absorver essa água e vai permitir que esse rio não receba terra, né? O que pode acontecer? Pode acontecer com a destruição da mata ciliar, a terra fica exposta em torno do rio. Aí quando chove, o que acontece? Ocorre um desbarrancamento dessa terra no rio. E para onde essa água vai? Vai para o fundo do rio. Então vamos pensar junto. Se eu tenho, se começa a cair terra no rio, é como se eu estivesse enterrando aquele rio, ué? O que vai acontecer? O rio vai ficando cada vez menos fundo, tá? Perdão, menos fundo. Fora que, como tem muita deposição de terra, aquele rio vai ficar mais sujo, vai ficar mais marrom, tá? E pensa, se a água fica mais turva, vai ter menos fotossíntese. Por quê? Porque a luz vai penetrar menos naquele rio, tá? Então a água entrando menos naquele rio, vai ter menos fotossíntese. E o rio fica menos fundo. E o que acontece com as espécies que estão lá no fundo daquele rio? Elas vão morrer, tá? Elas vão ter que se ajustar de algum jeito para sobreviver. Mas, de certa forma, isso vai causar prejuízos, tá? Prejuízos. Prejuízos no ecossistema. Deu para entender, galerinha? Gente, quem tiver dúvida é só perguntar, tá? Fiquem à vontade.
Esses alunos vêm aqui só para ouvir, mas ninguém tá perguntando, eu fico já angustiado. Bom, então, do impacto ambiental, se eu lembrar outro, eu falo, tá? Que eu esqueci completamente, gente. É a primeira live, então, né? Vamos de boa, né? Vamos de boa, que aí é sucesso. Bom, vamos lá. Acho que o que mais vai cair na prova, relações ecológicas, tá? Relação ecológica é o quê? É a interação de um ser vivo com outro ser vivo, tá? Então, por exemplo, a relação que você tem com seu amigo é uma interação, é uma relação. E a gente costuma falar de relação ecológica, são as relações que, de alguma forma, os seres vivos eles têm, obrigatoriamente ou não, para ter algum proveito na natureza, tá? Ou para eles mesmos. Então, é o seguinte, por exemplo, as relações ecológicas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Eu costumo falar, harmônica é quando ninguém se prejudica, nenhum ser envolvido se prejudica. As desarmônicas, nessas relações, pelo menos um ser vivo se prejudica, tá? Alguém se ferra na história. Então temos as harmônicas e as desarmônicas. Também, além disso, essas relações harmônicas ou desarmônicas, elas podem ocorrer entre seres vivos da mesma espécie, nesse caso seriam intraespecíficas, ou ocorrer entre seres vivos de diferentes espécies. No caso, são interespecíficas, tá? Então, vamos lá. Relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. A harmônica, ninguém se prejudica. E as desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica. Alguém se ferra na história, na desarmônica. E elas podem ser intraespecíficas ou intraespecíficas ou interespecíficas. Quando ela é intraespecífica, ocorre entre seres de uma mesma espécie. Por exemplo, seres humanos. A relação que você tem com seus coleguinhas da sala é uma relação intraespecífica. Agora, a relação que você tem, por exemplo, com o seu cachorro é uma relação interespecífica, porque você é uma espécie, ser vivo, e o seu cachorro é outra, tá? Agora, vem a parte que o professor mais tem medo, né? Os nomes. Vamos lá. Vamos começar pelas relações harmônicas, tá? São as mais fáceis. Relações harmônicas. Eu vou falar alguns de cabeça, tá? Se eu esqueci, alguém me lembra. Relações harmônicas. Ninguém se prejudica, tá? Ninguém se ferra na história. E elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Vamos começar pelas intra. Intraespecífica, no caso, é uma relação que harmônica interespecífica, eu tenho a primeira colônia. A colônia são seres vivos que eles vivem juntos, são unidos e eles são grudados anatomicamente, tá? No caso, os corais, tá? Na hora que a gente vê no slide lá, que eu tenho para os slides, a gente vê os seres vivos são todos grudadinhos, tá? São bem grudados. E a gente vai ver mais pra frente, coral, que eles têm um tipo de reprodução, tá? Pro brotamento, que a gente fala, que vai surgir novos corais a partir de alguns, tá? Então, eles vivem grudados, tá? Eles são juntos, são unidos, tá? Agora, a outra relação, que também é harmônica, intraespecífica, é a sociedade. Nesse caso, os seres vivos, eles não são grudados, eles não são unidos anatomicamente, tá? Pensa a sociedade. Nós, seres humanos, somos uma sociedade? Sim, nós somos uma sociedade, tá? Temos uma hierarquia, tá? De um líder, de pessoas submissas e assim por diante. Vamos pensar quem? Que animal tem uma sociedade? Abelhas, tá? Abelhas tem a rainha, tem as operárias, tem o zangão, o suricato, né? O timão, também tem uma hierarquia, e tem o sentinela, e tem os outros mais submissos, entre aspas, cupim, formiga. Entende que eles têm uma sociedade? Eles são todas as abelhas, são todas abelhas, só que elas têm um sistema de castas sociais, um sistema de classes sociais, que é muito importante para eles sobreviverem, tá? E cada um tem sua determinada função. Lembrando na abelha, por exemplo, só a rainha é fértil, tá? Ela que reproduz lá com os zangões. Mas então, saber que nisso tem as relações sociedade e colônia, tá?
Se eu não me engano, de intraespecífica, eu até vou ver aqui no livro, mas acho que é só, tá? É só. Acho que eu passei as slides para alguém, mas aí eu posso conferir. Bom, então intraespecífica é importante saber. Colônia e sociedade, tá? Que essas são as mais, na minha opinião, são as mais importantes, tá? Das harmônicas interespecíficas. Depois nós temos as harmônicas interespecíficas, ou seja, elas ocorrem entre animais de espécies diferentes, tá? Nesse caso, a primeira que a gente pode falar, comensalismo, tá? Comensalismo, pensa, comensalismo, lembra de comer. Tem alguma coisa aí de comer no meio, tá? Perdão. Um exemplo é um animal que ele se alimenta dos restos de alimento que o outro animal deixou. Um caso, por exemplo, é a rêmora e o tubarão. Lembram que vocês viram naquele National Geographic, aqueles canais lá, que sempre tem um tubarão e sempre tem uns peixes, algumas coisinhas sempre próximo ao tubarão? Aquilo não é filhote de tubarão, tá? É a rêmora. A rêmora é uma outra espécie de animal que ela fica bem junto ao tubarão. Bem grudada no tubarão, praticamente, tá? O tubarão, ele come a comida dele e não vai comer tudo certinho, né? Ele vai deixar uns restos de comida para trás. Aí a rêmora, ela não é besta, né? Ela vai se alimentar daquele resto de comida que o tubarão deixou, tá? Então, nesse caso, é uma relação de comensalismo. A rêmora se beneficia. E o tubarão? Neutro. O tubarão não se beneficia nem se prejudica, tá? Então, nesse caso, só a rêmora ela é beneficiada, tá? Então, essa é a relação de comensalismo, ok? Bom, deixa eu só ver aqui meus slides, porque senão tem medo de esquecer alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui certinho. Que na hora que travou, eu acho que eu perdi, né? A apresentação que eu tava vendo aqui. Não, mas fiquem tranquilos, tá? Não se desesperem. Pessoal, alguém tá com alguma dúvida? Ninguém tá desesperado aqui. Tô vendo vocês perguntando. Tô vendo vocês assistindo, né? Sim, os nomes é importante saber na prova, tá? Isso é a parte mais importante da prova, na minha opinião. Porque os nomes caem nas provas de vestibular, né? Então, vamos lá. Harmônicas, intraespecíficas, colônia, sociedade. Agora nós temos as harmônicas interespecíficas, tá? A primeira comensalismo, o exemplo a rêmora tubarão. O caso, a leoa hiena, tá? Para quem sabe, a leoa caça praticamente, né? O leão só protege o território. A leoa ela caça e come e pega uma zebra, por exemplo. Ela não vai comer toda a zebra, tá, gente? Sobra um pouco de comida, a hiena fica espreita e vai comer o resto de comida que a leoa deixou, tá? Então, quem se beneficia nesse caso? A hiena. A leoa, neutro, é indiferente. Outro exemplo também é protocooperação, tá? Protocooperação. É uma relação, nesse caso, que não é obrigatória, tá? Tenho dois animais, quando estão juntos, eles estão bem, muito bem, obrigado. Quando estão separados, eles sobrevivem, tá? Ninguém se prejudica tanto por estar longe. Mas quando tá junto, é ótimo, né? Eles estão lá vivinhos. Então, nesse caso, ambos se beneficiam, tá? Um exemplo aqui, ó, é o Nemo, tá? A Nemo na peixe palhaça. Vamos ver se dá pra ver aqui. Celular. O Nemo é um peixe palhaço, tá? Ele vive num tipo de harmonia com a Nêmona, tá? Nesse caso, o peixe palhaço ele tem uma proteção contra a Nêmona, tá? Que o Nemo teve o filme, ele fica se escovando na Nêmona pra quê? Pra impedir que ele seja queimado, de certa forma, pela Nêmona, né? Então, alguns acham que é inquilinismo, mas só que no livro que a gente viu, fala pronta cooperação. Que ambos se beneficiam, tá? Tanto o Nemo quanto a Nêmona. No caso, já vi alguns livros falando que, por exemplo, a Nêmona, ela queima, tá? Esses tentáculos queimam. Deve doer pra caramba, né? No caso, se algum animal é preso pela Nêmona, tá? Ele morre, o peixe palhaço ajuda ela a se livrar daquele peixe ou até comer, tá? Então, isso é importante. Outro exemplo muito importante é o jacaré palito, tá? Desculpa, o jacaré e o pássaro palito. O jacaré, já viram naqueles filmes lá, naqueles vídeos,
o jacaré lá com a bocona dele aberta, e sem ter um passarinho bicando os dentes dele. Então, o jacaré ele come, né? Um animal carnívoro, come carne. E, lógico, vai ficar comida entre os dentes dele, né? Vai ficar na boca dele, alimento. E aquilo pode apodrecer, fazer mal para ele. Então tem o pássaro palito, que ele vai se alimentar dos restos de comida que está entre os dentes do jacaré, tá? Do jacaré. É bom pro jacaré? É. É, porque o pássaro palito ajuda, de certa forma, uma limpeza, né, nele. E o pássaro palito adquire alimento. Mas só que o pássaro palito ele consegue viver sem o jacaré, e o jacaré pode viver sem o pássaro palito, tá? Outro exemplo é do búfalo e um, se não me engano, é pássaro palito também, tá? Não tenho certeza. É um outro tipo de pássaro, tá? O búfalo, pra quem não sabe, em cima dele eu posso ter vários carrapatos, tá? Esses carrapatos, eles vão fazer mal pro búfalo, lógico, né? Só que o búfalo consegue viver com eles. O pássaro fica nas costas dele e olha aqui o vídeo. Vídeo não, né? Aqui a figurinha. Nossa, gente, eu tô sem isso quando bater. Ó, esses pássaros ficam em cima do búfalo comendo os carrapatos, tá? Ficam comendo os insetos em cima do búfalo. O pássaro é ótimo, porque ele adquire comida. E o búfalo, para ele é bom, porque ele pode deixar ter os carrapatos. Sozinhos, eles conseguem ver muito bem. Mas quando estão juntos, eles se ajudam, tá? Então, é uma cooperação. A gente chama de proto-cooperação, tá? Outro exemplo é do paguro e a anêmona. O paguro é um crustáceo, tá? Que a parte das costas dele é bem sensível, tá? Ele pode sofrer ataque de predador por cima, porque ele fica no fundo, tá? Ele fica no fundo andando assim. Então as costas dele ficam expostas, tá? E pode fazer mal para ele de alguma forma. Então, como ele faz? Ele pode pegar uma anêmona e colocar em cima dele, tá? Nas costas. Ó, nessa figura aqui. Quando tem essa anêmona em cima das costas dele, ela protege ele, tá? De ataques de predadores. Então é bom pro paguro. E pra anêmona, é bom? É ótimo. Por quê? Porque a anêmona, como é um animal séssil, ou seja, um animal que não pode se locomover, ela pode percorrer diferentes lugares, pegar diferentes alimentos, e assim por diante, tá? Então isso é ótimo para a anêmona. Então, para a cooperação, ambos se beneficiam, mas eles conseguem ver separadamente. Comensalismo eu já falei, agora essa relação aqui é importantíssima, tá? Mutualismo. Mutualismo é uma relação, ao contrário da própria cooperação, é uma relação obrigatória. Um ser vivo precisa do outro para sobreviver, tá? Então, quando eles estão juntos, eles se beneficiam. Se estiverem separados, eles morrem, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é o líquen. Ó, com certeza alguém já viu isso aqui no tronco da árvore de casa, tá? Quando tá vindo pra escola. O líquen é uma associação de uma alga com um fungo, tá? E em lugares assim, com pouca poluição no ar, seria bastante líquen, tá? Então, assim, o líquen, ele associação de uma alga com fungo, a alga faz fotossíntese, ou seja, ela gera o próprio alimento, e parte desse alimento ela serve para o fungo. E o fungo ele consegue reter umidade, tá? Reter umidade que permite que a alga faça fotossíntese, ela sobreviva. Então o líquen é importante porque é como se fosse um casamento, tá? Da alga com o fungo. Se a alga morrer, o fungo morre junto. Não tem como o fungo viver sem a alga e nem a alga sem o fungo. Deu para entender? Também outro exemplo são os ruminantes. Esses animais que ruminam, tá? Eles têm certos processos, eles têm bactérias, tá? No trato digestório deles, no estômago, tá? Então essas bactérias, esses protozoários, eles permitem que o ruminante faça a digestão, tá? Da celulose que está no capim. Se por algum problema esse ruminante, essa vaca, perder essas bactérias pelo estômago dela, o que vai acontecer com essas bactérias? Elas vão morrer. E o ruminante, se não tiver essas bactérias, ele também não consegue digerir o capim. Então ele vai morrer também, tá? Então um precisa do outro. Bom, também, esse exemplo mais importante, tá? Insetos e flores, tá? Pode ser abelha, pode ser borboleta, pode ser, não precisa imaginar, tá? Mariposa. Então é importante que a abelha, a flor,
tem diversas formas dela reproduzir, tá? Mas uma das formas dela reproduzir é por polinização, tá? A polinização permite que o quê? Que esses insetos possam obter alimento, né? A flor, tá? Pelo néctar. E eles permitem a reprodução das flores, tá? Então, isso que é importante nessa relação. A abelha faz com que a flor possa ter reprodução, tá? Em outra flor. E ele também garante seu alimento. Para a flor é bom. Por quê? Porque aí ela se reproduz, tá? Porque como que imagina uma planta não anda? Como ela vai se reproduzir? Por polinizadores, tá? Ele pega uma estrutura lá da flor e levam para outra. E vão andando de flor em flor. Isso permite a reprodução das flores, tá? Dos vegetais. E, da mesma forma, a abelha, por exemplo, ela obtém um alimento, tá? A partir das plantas. Deu para entender? Tranquilo, né, pessoal? Eu quero só ver se a galera tirar 10 na prova. Quero só ver. Ainda nas relações harmônicas interespecíficas, temos o inquilinismo, tá? Uma espécie vive dentro da outra, tá? Ou vive em cima, que seja. Uma espécie usa a outra como moradia, tá? No caso do inquilinismo, nós temos a bromélia e a árvore, tá? A bromélia é uma planta, tá? Bem baixinha, bem baixinha, que imagina ela numa floresta, lá embaixo, no sol. E tem um monte de árvore em cima. A bromélia vai receber pouca luz, tá? Se ela receber pouca luz, ela vai fazer pouca fotossíntese. Aí ela não vai conseguir sobreviver. Então, o que a bromélia faz? Ela pega como se fosse uma... Ela pega a árvore e ela germina em cima da árvore, tá? Num tronco. Bem nessa foto aqui. Logo que eu vou fazer uma coisa mais tecnológica, né, pessoal? Ela cresce sobre o tronco da árvore e lá ela consegue ter luz, consegue fazer fotossíntese e ela consegue crescer, se reproduzir, tá? Então, a bromélia é ótimo. Só que por que não é parasitismo? A bromélia não faz mal nenhum para a árvore. Ela simplesmente fica lá em cima, de boa, lá. E quem se beneficia nessa relação? A bromélia se beneficia e a árvore é neutra. A árvore não se prejudica, não acontece nada com a árvore, tá? Vamos também falar com o João de Barro, tá? Na verdade, muitas árvores que montam ninho, tá? A gente pode falar que é inquilinismo. Inquilinismo, então, na verdade, pensa, você é uma madruga inquilino de sua barriga. Então, inquilino é uma espécie que ela mora dentro da outra, mora em cima. Então, João de Barro, para encostar em cima da árvore, é um inquilinismo também, tá? Ele usa como se fosse árvore de carona. Beleza? Agora essa aqui, que é o nome mais difícil, né, pessoal? A última das harmônicas interespecíficas. Foresia. A foresia, uma espécie utiliza a outra como meio de transporte, tá? Uma espécie transporta a outra. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas só que, por exemplo, no filme do Nemo, isso aqui é um exemplo, tá? Na natureza, até onde eu sei, não acontece isso, mas é um exemplo bem típico. Que a raia, ela leva os peixes lá à escola, né? E dá carona para eles. Isso também é uma forma de inquilinismo. Com certeza, alguém já viu, pegou isso aqui na roupa, tá? Carrapicho. Que são sementes, tá? Não são sementes, não lembro agora. E a planta tem estruturas pegajosas, tá? Na semente, que vão grudar no pelo de algum animal, na roupa. Isso para a planta é bom porque ela consegue fazer com que a semente dela seja transportada para outro lugar para ela se reproduzir, tá? Isso é muito importante. Assim ela pode reproduzir longe da mãe, né? Longe do pai. Isso é bom, tá? Então isso acontece com a semente. O carrapicho ele consegue. Tem a semente grudenta, né? Então isso acontece no geral. Então uma espécie utiliza a outra como meio de transporte, tá? Beleza. Acabamos então as relações harmônicas interespecíficas. Lembrando, harmônica interespecífica, colônia, sociedade. As harmônicas interespecíficas, nós temos quais? Não estou lembrando aqui. Nós temos protocooperação, comensalismo, mutualismo, inclinismo, poesia. Nós temos 5, tá? Facinho decorar. Facinho. Agora vamos para as desarmônicas, tá? As relações que, pensa, desarmônica é uma coisa boa ou ruim? Ruim, né? Então, pelo menos alguém se prejudica, alguém se ferra na história, tá? Alguém fica mal nessa história. E nós
As desarmônicas podem ser da mesma forma. Ocorrer entre seres vivos da mesma espécie ou entre seres vivos de espécies diferentes, tá? Nesse caso, as desarmônicas, vamos começar pelas desarmônicas intraespecíficas. A primeira coisa, competição, tá? Uma competição é seres vivos da mesma espécie, eles vão competir por território, por comida, por parceiro sexual e por diversas outras coisas, tá? E eu falo brincando, a fila, a merenda é uma competição interespecífica? É, tá? Pode ser. Imagina lá, você tem que lutar contra as pessoas pra ficar primeiro na fila. Isso não deixa de ser uma competição interespecífica, tá? Ou, por exemplo, leões que disputam pelo mesmo território, aves, ou até árvores, tá? Pensa aqui nessa figura aqui, pensa numa floresta com muita árvore. Elas têm que competir pelo quê? Por nutriente, pelo espaço, por várias coisas, tá? Nutrientes do solo, do espaço, então isso é uma competição. Nesse caso, na competição, ninguém se beneficia nesse caso, tá? Porque quanto mais eles competem, mais alguém pode ser prejudicado. Mas a gente costuma falar que na competição, alguém se beneficia ou se prejudica, tá? Ou pode os dois se prejudicar, né? Depois, o canibalismo, tá? Um animal, uma espécie, um indivíduo, se alimenta de outro da mesma espécie, tá? O caso típico, gente, eu louvo a Deus, tá? A fêmea e o macho se reproduzem, se acasalam, e no final da cópula, ou seja, do ato sexual, a fêmea, ela come o macho, começando pela cabeça, né? Ela se alimenta do macho. Então, pensa, louva a Deus fêmea, louva a Deus macho, da mesma espécie. Depois da reprodução, a fêmea vai lá e come o macho, tá? Perdão. O mesmo caso da viúva negra, tá? A viúva negra é uma aranha que no final do ato sexual, ela come o macho também. Por isso tem esse nome. Também tem caso de tribos indígenas, tá? Que cometem canibalismo. Vocês viram falar de história melhor que eu. Também é um tipo de canibalismo. E pintinho também, tá, pessoal? Pra quem não sabia, pintinho também comete canibalismo. Eu não sabia. Mas podem cometer também canibalismo, tá? Então, canibalismo. Uma espécie, quer dizer, um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, tá? Professor, mas pode ser um indivíduo se alimentar de outra espécie? Lógico que pode. Só que aí não é canibalismo. É o quê? Predatismo, tá? Então, beleza. Eu já acabei as relações desarmônicas intraespecíficas, tá? Então, são quais? Competição intraespecífica e o próprio canibalismo, tá? Agora vamos para as competições, né? Desculpa, as relações desarmônicas interespecíficas. Ou seja, desarmônicas, alguém se prejudica, interespecífica, entre espécies diferentes. A primeira, competição também, tá? A competição interespecífica. Animais de diferentes espécies, eles vão competir por recursos, por alimento, por presa, por alguma coisa, e alguém pode se prejudicar, tá? Alguém pode se beneficiar e outro pode se prejudicar. Essa figura aqui, perdão, tô gripado, gente. Mostra aqui um substrato, tá? Um alimento. E olha só, tem um monte de bicho de diferentes espécies. Eles estão se alimentando da mesma coisa. E concorda que eles estão competindo? Pra ver quem pega a melhor parte da comida? Então é a mesma coisa, tá? Isso é muito típico em cadeia alimentar. Se a gente vê, por exemplo, dois animais que comem o mesmo alimento, eles vão competir entre eles, tá? Se for da mesma espécie, é competição interespecífica. Se for diferentes espécies, é competição interespecífica. Tô acabando já, pessoal. Com dor de garganta, nem consigo falar quase. Agora vamos para predatismo. Predatismo, vai cair o gráfico na prova, já expliquei. É uma espécie, um indivíduo de uma espécie se alimenta de um indivíduo de outra espécie, tá? Então, quem se alimenta é o predador e quem serve de alimento, né, a presa. Então, o predador
se alimenta da presa. O predador come a presa, tá? Geralmente o predador é maior que a presa, mas nem sempre acontece. Vamos lembrar das cadeias alimentares lá, tá? No caso das cadeias alimentares, ó, essa figura aqui é bem isso, tá? Por exemplo, o leão, a leoa come a zebra. Quem é o predador? A leoa. E a zebra é presa. Nessa figura aqui da coruja. A coruja é o predador, o ratinho, né? Camundongo, que seja, sei lá o que é isso. É a presa. Então o animal se alimenta do... Lembrando, pessoal, geralmente nessa relação, a presa é mais numerosa que o predador. Por quê? Porque se eu tiver menos presa em relação ao predador, os predadores vão comer as presas. Aí o que acontece com a presa? Diminui a população, não vai ter mais quase população. Aí o predador vai ter comida. Então o predador também vai morrer. Então, geralmente, numa relação, digamos, de equilíbrio, entre aspas, a presa é mais numerosa, o predador, ele é menos numeroso, tá? Eu tenho mais presa que predador. Outra aqui, pessoal. Então a primeira foi competição, predatismo, agora parasitismo. Parasitismo é o quê? Uma espécie, ela parasita e se absorve nutrientes de outra espécie, tá? Então, sempre uma relação parasita-hospedeiro. No caso, por exemplo, seria aqueles vermes, né? Que... Pensa uma lombriga. A pessoa tem lá a lombriga. A lombriga é o parasita e o ser humano, no caso, o hospedeiro, tá? Então, a lombriga, ela retira nutrientes do homem, tá? Ela retira nutrientes continuamente desse homem. E quando ela retira nutrientes desse homem, o homem vai comer, 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 e ele vai continuar fraco, vai continuar com pouca energia. Por quê? Porque a lombriga, ela absorve os nutrientes dele. Ao invés do homem absorver, a lombriga que absorve, tá? Então, nesse caso, o parasitismo é uma espécie, ela meio que parasita, né? E absorve os nutrientes de outra espécie, tá? E pensando nessa lógica, o parasita vai matar o hospedeiro? Provavelmente não, tá? O hospedeiro pode morrer? Lógico que pode, quando ele está numa deficiência nutricional muito grande. Mas é interessante o parasita matar o hospedeiro? Não. Porque se ele matar o hospedeiro, ele vai matar aquele cara que está hospedando ele, né? Ó, isso não é inquilinismo, porque inquilinismo, o inquilino não faz mal para quem está hospedando ele. Nesse caso, faz mal. Um exemplo muito é cipó-chumbo e erva de passarinho. São duas plantas que elas crescem em cima das outras árvores e elas, com as raízes, penetram no tronco das árvores e sugam os nutrientes da árvore. Ou pode até enforcar a árvore, no caso, tá? Retirar nutrientes. Concorda que nesse caso, a erva de passarinho, a erva de passarinho e o cipó-chumbo, eles estão fazendo mal para a árvore? Então, estão fazendo mal para a árvore, qual que acontece? Essa árvore vai deixar de crescer, ela vai deixar de ter nutriente, ela vai ser prejudicada. Então, isso é parasitismo, tá? Lombriga, solitária, todo tipo de verme, gente, é parasitismo, tá? Uma bactéria pode ser, cólera, por exemplo, parecendo você, é um parasitismo. Agora, faltam só mais duas, galera. Vamos lá. Amensalismo ou antibiose. Perdão. Uma espécie impede o desenvolvimento de outra espécie, tá? Por exemplo, quando você vai de Jaúba a Bauru, você vê uma plantação de eucalipto, tá? E você percebe que não tem nada crescendo em volta do eucalipto. Por quê? Essa planta, essa árvore, ela cresce, ela elimina algumas substâncias que impede que outras sementes possam germinar, tá? Em volta dela. Então, quando essa semente, quando é o eucalipto, ele libera algumas substâncias. Se eu jogar uma semente lá perto, ela não germina. Por quê? O eucalipto, ele impede o desenvolvimento de outra espécie, de outra semente em volta, tá? Então, no caso, o eucalipto se beneficia, porque ninguém cresce perto dele, ou seja, ele só pode ter todos os nutrientes do solo, é tudo só para ele, ninguém mais pega. E, em contrapartida, a outra espécie prejudicada, ela nem consegue germinar, né? Deu para entender? Agora, esclavagismo, tá? A última relação. Esclavagismo lembra o quê? Escravidão, né? Uma espécie escraviza a outra, para que essa espécie possa realizar as atividades. Ou seja, então, no caso, uma espécie, ela vai escravizar a outra. Ela vai obrigar a outra espécie a fazer
algumas coisas para ela. No caso, por exemplo, o homem-abelha é uma relação de esclavagismo? Pode ser. Nós utilizamos as abelhas para o nosso benefício, para quê? Para produzir o mel. De certa forma, é um esclavagismo, né? A gente está meio que escravizando as abelhas para produzir mel para a gente. Então, isso é uma relação de esclavagismo. No caso, o pulgão, tá? E a formiga. Para quem vê o filme Vida de Inseto, né? Que eu ia mostrar para vocês só quando eu tenho. Deixa eu ver aqui. No caso do pulgão e a formiga ela escraviza o pulgão, tá? Porque o pulgão ele consegue sugar seiva, ou seja, alguns nutrientes da árvore, tá? Então, de certa forma, a formiga não consegue fazer isso. Então, ela escraviza o pulgão e obriga ele a sugar seiva para ele. Depois a formiga ela tira essa seiva de alguma forma dele, tá? Ela se aproveita do pulgão para isso. Então, ela escraviza o pulgão, ela obriga os pulgão a fazer alguma coisa, tá? Pessoal, então era isso que eu ia falar para vocês, tá? A questão de camuflagem e mimetismo não lembrei de cobrar na prova, então não vai ter. Eu nem vou revisar isso. Agora sim, agradeço quem participou, né? Ai, Vitor, senhor caseiro, menos, vai, sossega. O Tonhão também não vai entrar. Obrigado por quem participou. Mesmo quem não era da turma, né? Acho que vou xeretar pra ver o que tá acontecendo aqui. Mas vamos ver, se der uma repercussão boa, se for bem, a gente fazer mais live. Eu devo uma pro terceiro ano, né? Porque o terceiro ano tá participando em peso aqui, do A, B, C, D, das duas escolas. Então, assim, gente, alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, eu já vou encerrar a live, tá? Foi mais tempo que eu esperava. Desculpa a minha voz de jeito, eu tô gripado, tô ruim, tá? E lembrando que a minha tem prova do primeiro B, tá? Então eu quero só ver, o pessoal já teve uma revisão aqui online, eu quero só ver quanto que só vai na prova, tá? Ninguém tem dúvida, gente, é absurdo. Ninguém quer perguntar nada. Bom, ninguém pergunta nada, eu vou entender que o primeiro B vai tirar todo mundo 10, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Quero agradecer para quem participou. Um beijo para todo mundo aqui, tá? É isso aí. Um abraço para quem te mandar abraço. E é isso aí, pessoal. Falou! Nossa, prontinho.